E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar, dia 6 de fevereiro de 2024. Hoje eu queria falar aqui com vocês sobre um sonho que eu tive. Esse sonho, né, eu acabei de tê-lo, perdi o sono, né, por conta desse sonho. Acordei agora, né, por volta de 7 horas da manhã, rolei na cama e não consegui dormir mais. Por quê? Foi um sonho estranho, né? Foi um sonho onde eu tentava voltar para casa e não conseguia, né? Onde de repente eu me dei conta que eu estava sem meu celular. E quando eu fui tentar voltar para minha casa, simplesmente as ruas estavam mudadas, né? Eu lembro que no sonho os cabos, né, de telefone estavam todos pelo chão na rua, a configuração da rua estava diferente, né? E eu simplesmente não conseguia chegar na minha casa. Parece que o lugar era outro, né? A configuração do lugar foi mudada, olha só que interessante, né? E eu lembro que teve uma parte do sonho onde parece, né, que eu tinha perdido, no sonho era uma filha, né? Apesar de eu ter perdido meu filho nessa vida, né? No meu sonho eu tinha perdido uma filha. E eu encontrava com minha mãe, né? E minha mãe estava muito estranha. Tava como se fosse uma madame, né? Diferente, mas era minha mãe. E aí, no sonho, eu fingi não conhecê-la, né? Pra ver o que ia acontecer. E aí ela vira pra mim e fala: "Você não me conhece, meu filho?" Né? Aí eu sento com ela, né? É uma espécie de um restaurante. Eu sento com ela e aí eu pergunto: "Mãe, e a sua neta, né?" E ela fala: "Ah, minha neta tá muito bem, né?" Como se ela ignorasse que minha filha tivesse morrido no sonho. E aí eu vi que ela era uma outra pessoa, com outras memórias, né? Eu perguntei para ela onde ela morava, peguei o endereço, né? Era totalmente diferente do real, né? E eu lembro que eu fiquei olhando ao redor, né? As pessoas, sentindo que eu estava sendo vigiado nesse sonho. Muito estranho o sonho, né? E lembro também que nessa tentativa de voltar para casa, né? Eu lembro que eu vi um cachorro na rua, né? Parecido com um cachorro que eu já tive, né? Mas ele também não me reconhecia. Ele ficava latindo, mas simplesmente me olhou e não me reconheceu, né? Então, um sonho como se eu tivesse na memória de outra pessoa, ou tivesse sendo manipulado e controlado dentro de uma realidade, né? Como eu falei, ao acordar eu não consegui dormir mais, né? Eu pensei, eu tenho que fazer um vídeo, porque às vezes parece que certas coisas acontecem nas nossas vidas, né? E a gente acha que é simplesmente tudo aleatório. Eu já não sei mais de nada, né? Tudo que eu sei é que nada sei. E aí esse sonho me fez repensar, né, sobre minha própria vida. Que eu posso estar vivendo uma vida totalmente diferente, né? De uma vida que fosse a minha mesmo, não sei, né? Se é que isso existe, né? Se é que alguém tem uma vida real, né? Porque memórias podem ser plantadas, né? Eu comecei a pensar por que eu sempre fui assim, né? Por que eu sempre fui tão indignado com a minha realidade, tão insatisfeito com a minha realidade, como se eu estivesse vivendo na realidade de outra pessoa. Como se a minha vida fosse um sonho, um pesadelo de uma outra pessoa, né? E aí eu olhei para o meu passado, né? Olhei para minha infância, não me reconheci. Eu nunca me reconheci nessa realidade aqui. Nunca me reconheci como Ralf Gomes. Hoje, né, eu ainda tenho alguma identidade, mas uma identidade que foi forjada a ferro e fogo, né? Porque hoje eu acho, pelo menos, que sei o que eu quero ser, acho que eu sei como eu quero viver, mas não sei até onde isso é real, né? Até onde eu sou realmente Ralf Gomes,
uma personalidade, né, construída, porque eu entendo, né, eu sei que o aspecto da personalidade ele é construído, né, através de memórias, através de emoções, através de vivências, traumas, né? Sucesso e fracasso, tudo isso vai construindo seus gostos, a sua personalidade, vai dizendo meio quem você é, né? Por isso que é tão perigoso você deixar a Matrix dizer quem você é. Você não pode ser definido pelos seus traumas, pelas suas vivências, pelas suas emoções, pelas suas memórias. E se essas memórias foram plantadas, não é? E foram mesmo, né? Porque tudo que nós temos na vida são memórias. Então como você pode ter certeza de alguma coisa? Às vezes até um lugar que você vai, né? Se você for pesquisar o seu passado hoje, às vezes um lugar onde você morou, quando você vai lá, esse lugar foi totalmente reconfigurado. A casa onde você viveu talvez nem exista mais, tenha sido construída uma loja num lugar. Como é que você pode ter certeza, né? Muitas memórias do passado, a gente sabe que são fragmentadas. A memória, com o longo dos tempos, vai se fragmentando. Isso parece que vai destruindo o nosso passado. Muitas pessoas que nós conhecíamos já morreram. Simplesmente desapareceram da nossa realidade, né? Muitas pessoas, até mesmo dentro da mídia, né? Muitos cantores, muitas celebridades que fizeram parte da nossa história, simplesmente desapareceram. É interessante, né, que até certos filmes que você viu quando você era criança, talvez você nem encontre mais. Alguns simplesmente sumiram do mapa, né? Eu gosto sempre de pensar na versão de Blade Runner, o Caçador de Androides, né? Falando sobre memórias. Tô falando sobre o filme antigo, acho que é de 84, não sei. Blade Runner. Não esse novo aí que não presta, né? Tô falando do antigo. O Harrison Ford. Esse filme, ele teve uma versão que eu vi no cinema, né? Que era uma versão que eu gostava muito. Eu ia pro cinema, ficava... Antigamente você podia ficar dentro do cinema quanto você quisesse, né? Vendo várias sessões. Às vezes eu ia ver Blade Runner, eu via 3, 4 vezes o filme, né? Decorava todas as falas, mas o filme era em inglês, com legendas em português, mas havia uma narração no filme. A versão original do cinema é uma versão narrada. Essa versão, né, foi substituída pela versão do diretor, Ridley Scott. Nunca mais eu vi essa versão. Simplesmente desapareceu. É como se não tivesse existido, né? Eu já cacei, já busquei. Não existe versão de Blade Runner, Caçador de Androides, no original, com som, né, narrado e com legendas. Não existe essa versão, né? A versão que existe narrada é dublada em português, que é horrível. Então, sumiu do mapa, né? Simplesmente é como se não tivesse existido. E aí eu começo a me perguntar, né? Quem sou eu de verdade? Né? Por quê? Me perguntaram aí, né? É um comentário que eu já li, mas nem acabei respondendo, porque o canal está crescendo e eu estou com muitos comentários. Estou até com dificuldade, né, de responder comentários, porque é muita coisa. Teve um vídeo aí que teve mais de 700 comentários. Caramba, como é que eu vou conseguir responder tudo isso, né? E aí, mas eu sempre estou olhando, né? Sempre estou olhando. E teve alguém que perguntou, né? Que eu sempre falo que eu já era niilista muito antes do meu filho nascer, e era mesmo, que eu sempre fui inconformado com essa realidade, sempre fui um misantropo, né? Eu nem me identificava como niilista, porque eu nem sabia o que era isso, né, quando eu era mais jovem. Sempre fui, né, averso a contato social. E aí, né, eu acabei tendo filho, e alguém me perguntou, pô, se você era niilista, pra que você teve filho? Não tem muito sentido, né, niilista ter filho, né? Mas eu queria deixar um legado, né? Era a coisa que sempre estava dentro de mim, né? Queria ter um filho para dar uma continuidade dos meus pensamentos, das minhas ideias, né? Uma outra pessoa, uma criança, né? Quando você sabe alguma coisa, você quer passar adiante, né? Essa que é a realidade, né? Talvez o único sentido dessa existência aqui, né? Se é que existe algum, seja passar conhecimento. Teve até um vídeo aí, né? Que se vocês não assistiram aí, eu peço que assistam, onde o Guilherme The Viking, né? Ele fez aí uma análise, né, de um vídeo meu onde eu falo que eu não gosto de nada, um vídeo depressivo e tal, e eu achei interessante porque nessa análise que ele fez aí, né, ele acaba falando algumas coisas bem interessantes e que
que ele fala que talvez o único sentido, né, da minha existência seja a comunicação, né, comunicar algo. E parece que o sentido da humanidade é esse, né? Tá sempre comunicando a sua cultura, passando a cultura adiante, né? Mesmo porque ninguém prevalece enquanto unidade individual. Então, o que seria da sociedade se não fosse a cultura, né? Que vai sendo passada adiante, né? A cultura tecnológica, a cultura da política, até mesmo a cultura da religião, né? Que já deveria ter sido relegada ao passado, esquecida, né? Porque é uma coisa muito nociva, mas é uma cultura de qualquer forma, né? As várias culturas humanas, né? E aí eu me vi nessa realidade, né? Que mesmo desde sempre sendo niilista, sendo misantropo, sendo antissocial do ponto de vista de não gostar muito de contato com as pessoas e tal, eu tinha essa necessidade de passar um legado. E eu, observando, né, analisando minha própria consciência, eu vi que eu tinha essa necessidade, né, de deixar um legado, né, de deixar uma herança cultural através do meu filho. O que é uma grande ignorância, né? O que foi uma grande ignorância da minha parte, porque isso é muita arrogância, né? Você querer controlar a vida de uma pessoa, né? Mesmo porque, apesar do meu filho ter morrido, né, ele já morreu há mais de 10 anos, mas ele poderia, sim, ter continuado vivo e viver a vida dele sem ter que ficar me dando satisfação de nada, né? Ele poderia, inclusive, se tornar religioso, ou ser uma outra pessoa totalmente diferente de mim. E aí seria muita arrogância querer que ele fosse, né, colocado nesse mundo só para passar adiante o meu legado, né? E geralmente os pais pensam dessa forma, né? Querem que os filhos sejam projeções suas. Querem brincar de deuses, né? E aí eu entendi por que eu quis ter filho. Foi um grande equívoco. Tive um bom período bom com ele, mas um período de ilusão, né? Porque a gente fica sempre projetando, né, nas pessoas o que a gente deseja. E quando a gente não tem esse retorno, a gente se frustra. Que é a grande maioria dos casos das pessoas que têm filhos, né? E muitos filhos sofrem muito porque tem sim que ser uma cópia do pai, uma cópia da mãe. Filhas, meninas que são criadas para ser, né, dentro do modelo dos pais. Isso aí é muito complicado. E eu descobri isso, né? Eu tive filho por ignorância, né? Mas a ideia era essa. Era projetar numa pessoa o meu legado. Passar adiante, né? Ter não um filho, mas um discípulo. Isso não é bom, né? Meu filho teve o caminho dele, né? Hoje virou memória. Uma memória difícil de lidar, né? Porque como animal eu sinto falta, né? Do filhote, claro, né? Mas eu identifico que isso é um aspecto construído dentro da minha mente. E aí, né, hoje, ainda permanece em mim essa questão do legado. E eu entendi, né, que esse legado, que essa cultura que eu trago aqui, essa cultura racional, essa cultura que diverge de muitos aspectos desta Matrix, essa cultura que pode te enlouquecer ou te iluminar, não é? São os dois caminhos, né? Muita lucidez. Não faz muito sentido nesse mundo aqui. O niilismo destrói qualquer expectativa nesse mundo aqui. E como nós não somos religiosos, qual outro mundo que a gente pode imaginar, né? Os niilistas religiosos, né, como é no budismo, por exemplo, no hinduísmo, onde o cara se afasta de tudo, né? O próprio Jesus, figuras míticas, né? Buda, o Siddhartha Gautama, eles simplesmente negaram esse mundo, né? É um niilismo negativo, é um niilismo religioso, é esse, o niilismo negativo, né? Porque existe o niilismo religioso, que é negar esta realidade, né? Dizer que esse mundo é do mal, jaz no maligno, e que se afastar das coisas mundanas e simplesmente se abster de sexualidade, se abster de contato social, se abster de posses. Essa é a ideia básica do niilismo religioso, né? Que é a seta, aquele que sai do convívio social, vai para o meio do mato, só vive meditando. Mas esse niilismo negativo, ele tem esse aspecto religioso, né? De buscar um outro mundo. Mas para nós que somos niilistas ativos e não negativos, simplesmente não existe outro mundo para se contemplar, a não ser esse aqui. Existe um mundo virtual, né? Um mundo imaginário, pode estar em outra dimensão, talvez a dimensão mental seja uma outra dimensão, não sei, né? Mas, de qualquer forma, existindo nesta Matrix, nós não
como nihilistas ativos, como racionalistas, como ateus, né? Nós não somos nihilistas negativos, que negamos esse mundo em prol de outro. Isso é também chamado sociopata, né? Sociopata, geralmente, ele surge, né, na figura do líder religioso. Esses líderes religiosos que criam comunidades, né, isoladas, dentro do mato, e tentam controlar as pessoas, são sociopatas por quê? Porque não aceitam a sociedade e querem, né, eles acham que a sociedade é distópica, e eles querem criar uma sociedade utópica, onde eles são os deuses, onde eles controlam. Aí tem toda a sorte de abusos, né? Esse é o sociopata, né? Quem nega um mundo, mas quer criar um outro mundo. Nós, né, enquanto nihilistas, eu, durante muito tempo, tive essa arrogância de achar que eu tinha que passar uma cultura adiante. Meu filho ia dar continuidade ao meu trabalho. Olha só que doideira, né? Porque depois que você morre, isso é resíduo, né, de ideias religiosas. Depois que você morre, nada faz diferença. Então, deixar legado para aqui, né? Mas isso ainda é muito forte em mim, né? Essa necessidade de comunicar o que eu sei. Eu acho que sei, né? Eu acho que seja válido, mas eu também não tenho, né? É interessante que eu desconstruo essa realidade da Matrix, né? Eu simplesmente sou capaz de entender que isso aqui não faz sentido algum, né? É uma construção, assim como minha própria personalidade é uma construção, a minha memória, a minha história. É libertador, né? Você não ser mais ninguém. Mas aí, né? Quem você é, né? Fique em aberto isso. Né? Será que você tem que ser alguém? Tem que ser alguma coisa? Como viver assim, né? É uma ideia muito louca, né? Para pra pensar, né? É uma ideia muito louca. Então, muitas pessoas não querem saber disso, né? Muitas pessoas querem ser alguma coisa, não importa o que seja. Quer ser um advogado, quer ser um político, quer ser um varredor de rua, que seja um gari, quer ser um pedreiro, quer ser qualquer coisa, quer construir uma família, quer ter filhos, quer ser um pai de família, quer ser uma dona de casa, quer ser um professor, quer ser alguma coisa, né? Porque é um desespero você não ser nada. Parece até com a morte, né? Parece que nós somos mortos-vivos, né? Nós nihilistas. Contemplamos a realidade, vemos o vazio. Simplesmente nada faz sentido pra gente, cara. Agora, eu entendi uma coisa, né? Eu me livro desta carga de deixar legado, né? De ter que querer mudar o mundo, mesmo porque eu não sei como seria o mundo da minha forma, né? Não tenho assim. Eu acho que, pra mim, talvez com amplos poderes, né? Talvez com poderes de imortalidade, né? De poderes de superpoderes, né? Digamos, né? Um corpo incorruptível, né? Poder de voar, né? De deslocar pelos céus, de ser indestrutível, de não ter necessidades, né? Pelo menos físicas. Necessidades psicológicas eu acho que a entidade consciente sempre vai ter, mas ser super, né? Talvez isso fosse uma constituição física para mim ideal, mas entretanto, né, você olha o mundo, se todos fossem super, como seria, né? Como seria se ninguém pudesse matar ninguém, né? Acho que seria uma neutralidade interessante por um lado, né? Porque se você não pudesse fazer mal a ninguém, ninguém pudesse fazer mal a você, né? Acho que as pessoas iam tender a viver suas vidas, né? Acho que ser super é isso, né? Porque num mundo onde ninguém morreria, onde ninguém pudesse ser machucado, ser ferido, né? Talvez, como eu falei, isso ocorresse do ponto de vista psicológico, mas não mais físico. Talvez isso, para mim, eu acho que seria um mundo ideal, né? Porque ia haver uma neutralidade, uma vez que ninguém ia se interessar em te ferir fisicamente, porque não ia ter essa condição, né? Nem te matar, né? Os imortais, eu acredito que no último momento iam acabar vivendo em paz, porque não teria sentido você querer ferir o outro sem conseguir, né? Para mim, talvez isso fosse o mundo ideal, mas isso é um mundo fora da realidade. Né? E aí a proposta que eu trago aqui, né? Em última análise, se perguntarem para mim, Ralph, você despreza esse mundo, né? Mas você desprezando esse mundo, qual a solução que você dá? Se o mundo é tão ruim, qual a solução que você dá? O mundo é eterno, o mundo salvo. Como é um termo, né, da tecnologia, um termo da informática, né, salvar. Manter um arquivo. Então, para mim é um mundo virtual. Né? Um mundo audiovisual onde você está salvo.
Mesmo porque ninguém pode ser morto, como eu costumo dizer, né? Dentro de uma realidade virtual. Ninguém pode ser morto dentro de uma condição audiovisual. Você só pode ser morto pelo tato, né? Através de tiro, através de facada, né? Ser enforcado, sei lá, né? Cair de algum lugar, né? O tato é que te mata, né? E o paladar também, que você pode comer uma coisa envenenada, e o olfato, que você pode cheirar também alguma coisa tóxica, né? Que vai chegar no seu cérebro e vai acabar com o seu sistema nervoso. Mas o visual, né? E o áudio, como são ondas, né? A princípio só podem te matar se for uma coisa muito, né? Se for uma tecnologia, né? De uma, digamos assim, uma parte acústica, né? Usado como é usado para guerra, né? O fato de sons muito agudos ou ultrassons, né? Que podem interferir, né? E até matar um ser humano, né? Desnortear um ser humano. Isso já é uma tecnologia que é conhecida, né? O poder de utilizar ondas acústicas para poder dispersar turbas e tal, porque causa confusão mental e as ondas sonoras podem até realmente te matar. Agora, o visual, né, praticamente vai ser muito difícil alguém ser morto por uma imagem, né? E também vai ser muito difícil alguém ser morto por um som, como eu falei, a não ser que seja uma tecnologia, né, de um som muito ampliado, né? Sons que muitas das vezes são inaudíveis, né? E mesmo assim vão ter uma interferência no cérebro. Isso é bem interessante. Então, o mundo que eu proponho é esse, né? É o mundo das ideias, é o mundo platônico, né? Que os grandes filósofos do passado, né, já tinham essa ideia, né? René Descartes, inclusive, né? Como ele fala, né? E parece que o mundo mental, né? O mundo que não existe fisicamente, acaba sendo mais real, né? Que é o mundo das ideias. Que dificilmente se destrói uma ideia. Você pode destruir um homem, mas você não pode destruir a ideia do homem, né? Tá? No campo arquetípico. Então, é o que eu proponho. Um mundo mais virtual, né? Um mundo onde você não pode matar ninguém. Olha só que interessante, né? Quando você está jogando, por exemplo, eu falo tão mal dos gamers, né? Já falei mal dos games, e as pessoas têm que entender. Eu falo mal não do game em si, mas do usuário do game, né? Que é a pessoa que muitas vezes se aliena por horas e horas numa diversão que não acrescenta em nada. Mas o game também a gente pode observar que se você tiver um relacionamento com outras pessoas dentro do game, está jogando online com várias outras pessoas, montando suas equipes e tal, é um ambiente onde você não mata ninguém, né? Você não fere ninguém. Então é um ambiente neutro, onde todos são super poderosos, né? O indivíduo toma um tiro, morre entre aspas, daqui a pouquinho ele ressuscita de novo, ele volta, né? Não há como matar alguém dentro do mundo virtual. Então acho que para mim seria o mundo ideal, né? Que é chamado pelas religiões de mundo espiritual, né? Que é a salvação. Olha só que interessante, né? A salvação nunca e jamais vai vir através de Jesus ou através de algum avatar, né? O mundo espiritual não existe. A salvação virá, talvez algum dia, através da tecnologia, através do momento em que nossas mentes migrarem para mundos tecnológicos, para mundos virtuais, né? Então, queria falar aqui um pouco sobre isso, né? E dizer que hoje a minha existência, né, a princípio, tem esse sentido, né? Que é me comunicar enquanto eu estiver vivo. E entender que eu não tenho que passar legado para ninguém, né? Pelo contrário, as pessoas que buscam, né, essa informação que eu passo aqui é que tem que vir atrás, né? As pessoas é que têm que se interessar, né? O meu canal não é canal de proselitismo, o meu canal não é um canal religioso, o meu canal não é para impor ideia para ninguém, não é para cagar regra para ninguém. Se as pessoas entram aqui me criticando, eu não sei o que estão fazendo aqui. Claro, né? Estou no veículo público, posso sim ser criticado, desde que essa crítica seja feita com respeito, desde que essa crítica seja feita sem xingamentos, que isso eu não vou admitir, né? O pessoal entrar aqui com críticas vazias, né? Ofensas gratuitas, aí não, né? Aí tá com raivinha, porque muitas das vezes não tem a capacidade de ouvir certas verdades. Agora, crítica, né? Nós temos que aceitar, sim, né? Como esse comentário do amigo aí, que foi meio assim, né, irônico, né? Porque se você diz que é niilista antes de ter filho, para que você teve, né? Então, não me ofendeu, me fez pensar, né? Eu entendi que eu cometi esse grande erro de querer deixar legado, de
querer passar adiante até minha carga genética, né? Ter uma cópia minha, né? E a gente acaba sempre cobrando muitos filhos por isso. A gente tem que entender que os filhos não são cópias nossas. Pode até ser uma cópia genética, mas né, tem um material genético nosso. Mas enquanto consciências, eles têm que ser livres para buscar o caminho deles. E o ideal é que nem se tenha, né? Porque isso é muita arrogância, colocar filho no mundo. Você vai colocar filho no mundo com boas intenções, mas você vai acabar escravizando essa pessoa. Por quê? Porque você vai criar do seu jeito, da sua forma, você vai tentar de todo jeito manter dentro da sua realidade, né, aquela criança. Isso não é ideal. Por isso hoje eu sou antinatalista e hoje eu entendo que esse legado, né, ou essas ideias que eu passo aqui no YouTube, que estão salvas, né? Enquanto o YouTube existir, essas ideias vão existir por aqui, né? Tem gente aí que talvez salve algum dos meus vídeos no HD, ou, né? Para preservar, né? Ou na nuvem. E muitos dos meus vídeos talvez fiquem por aí, mesmo que o YouTube acabe. Então, não deixa de ser um legado, né? Mas eu não estou interessado em legado, eu estou interessado no momento atual. É isso que eu estou interessado, em passar a informação que eu tenho, que eu consigo adquirir, né? Que eu consigo reter, né? Salvar, né? Enquanto eu estiver vivo, tá salvo aqui, né? Nesse meu grande HD, essa memória aqui, né? Então, eu descobri isso, né? Eu não quero passar legado nem deixar legado. Eu quero simplesmente ser um veículo, né, de expressão daqueles que buscam esse tipo de informação. E daí, né, a partir disso, pode sim haver uma mudança até social aos poucos. A partir do momento que as pessoas comecem a parar para pensar, a ter uma visão mais espiritualizada, mais virtualizada da vida, mais virtual, né? Menos materialista, de querer controlar menos a vida das outras pessoas. Então, se tem algum legado, seria isso. Se tem alguma coisa que eu quero deixar, é isso. É um conhecimento que as pessoas possam acessar, né, a partir dos interesses pessoais delas, sem imposição, porque isso tem que partir de dentro para fora. Niilismo ninguém aprende. Você pode até aprender isso numa faculdade, o que é niilismo, de uma forma didática. Niilismo é isso, as formas de niilismo, mas experienciar isso, né, vivenciar isso é diferente, é muito diferente. Sabe? É diferente de você simplesmente conhecer ou ter informação. É incorporar o niilismo na sua vida. Né? E com certeza você se torna uma pessoa mais espiritualizada, no aspecto de que você não vê mais sentido em nada. Né? Você não vê mais sentido em apego, em controle, controlar outras pessoas. Né? Você quer, como eu costumo dizer, se livrar dos outros e livrar os outros de você. Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Só clicar nesse ícone aqui, você já se inscreve no nosso canal. Ative o sininho das notificações, né? Para estar recebendo aí sempre novidades de novos vídeos. E, se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!